Olá, hoje a gente entrevista o vereador de Salvador, Carlos Muniz, do Podemos. Carlos Muniz, que é vice-presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Serviços Municipais e também membro da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, não é isso, vereador? Com certeza. Então, muito obrigado por sua participação aqui no Bucão News. E primeiro, eu queria que o senhor fizesse um balanço, né, do seu mandato atual, né, que já é o terceiro na Câmara Municipal, né, quais são as principais bandeiras e conquistas que o senhor alcançou para a população de Salvador. Na realidade, nossa principal bandeira é a saúde, que anda caótica no município de Salvador, só vem piorando de governo a governo. Eu fui eleito em 2008 para exercer o mandato a partir de 2009 e naquele momento a saúde era bem melhor do que é hoje. Ela só vem a piorar. Mas também temos a bandeira que é o transporte, principalmente o transporte público, que infelizmente é uma notícia ruim que eu dou a você, que só vem também piorando a cada dia que passa. Nós tivemos uma licitação que tinha tudo para que o transporte público melhorasse, mas isso aí na realidade não aconteceu e é hoje um dos piores problemas que nós temos em Salvador. Então, como é que o senhor avalia esse modelo de concessão de transporte público que a gente tem, né? A gente ouve muitas reclamações de usuários, né, a respeito também das condições, não só do transporte, mas às vezes da integração, da segurança no transporte. Como é que o senhor avalia o sistema como um todo, né? O que tem mais de deficiência no transporte? O que poderia ser melhorado? Na realidade, nós temos um regime de concessão que eu achei errado desde o início, porque todo transporte público não é feito dessa forma, principalmente para melhorar o preço, que é o que o mais usuário reclama. Hoje o transporte público é caro e é ruim. Ele não melhorou em nada. Um exemplo, na concessão disseram que todos os ônibus teriam ar-condicionado. Nenhum deles tem. O que tem, ele é muito mais caro do que o ônibus convencional. Então, na realidade, o ônibus convencional era para ter o ar-condicionado e não tem. Isso aí está na licitação. Como na licitação, os ônibus têm que ter em média 5 anos de uso. E nós temos 4 anos que as empresas de ônibus, a Integra, ela não compra um ônibus. Então, o ano deles não tem 5 anos em média de jeito nenhum. Então, são vários erros que foram cometidos e que quem paga com isso é a população. A população paga por quê? Ela paga um transporte caro e um transporte que só vem a piorar. Se não fosse hoje o metrô em Salvador, o transporte público de Salvador seria um caos. Pela maneira que foi feita a licitação, cobrando muito das empresas que não tinham condições naquele momento de fazer com que aquilo ali acontecesse, ou já por maldade delas, tendo a certeza que não poderia cumprir o contrato, elas participarem da licitação sem terem condições. Então, é um termo que só quem participou do início ao fim, que são as empresas e a prefeitura, para detalhar quem errou e quem, sabendo que não teria condições, participou. Os empresários, eles reclamam muito também, eles falam que tem prejuízo e que às vezes a prefeitura não cumpre com determinadas obrigações do contrato. O senhor acha que o empresário também está saindo prejudicado nesse modelo, nesse acordo com a prefeitura, ou não? Assim, de quem é a principal culpa pela qualidade do transporte em Salvador? Da prefeitura, dos empresários ou do modelo? Dos dois. Dos Porque é o dois. seguinte, ó, se você... Eu acho que empresário tem que ter lucro, como qualquer um outro. Não, eu acho que empresário não vai fazer um investimento para ter prejuízo. Agora, quem não pode perder é a população. E só quem vem perdendo durante esse período que eu venho sendo vereador é a população. De 2009 para cá, só quem perde é a população. Quando você me pergunta quem está errado, os dois. Porque se eu cobro alguma coisa de você e você não pode me dar, você não era para participar da licitação. Então a licitação não era para existir. Eu, como empresário, se eu vou para uma licitação sabendo que eu vou ter prejuízo,
é melhor não participar. Ninguém quer participar para ter prejuízo. O empresário quer ali ganhar dinheiro. E para que ele faça isso, ele tem que ter a certeza do que está sendo cobrado a ele num contrato, ele vai cumprir. Ele não cumpre com ano de ônibus, ele não cumpre com horário de ônibus, ele não cumpre com ar-condicionado no ônibus. Ele não, na realidade, o empresário não vem cumprindo com nada. Então, se ele está tendo um prejuízo, a culpa é dele. Porque ele tinha um contrato, ele tinha uma licitação, e naquela licitação tinha um contrato que dizia que as obrigações dele, se ele não pode cumprir, ele não participasse. Então, ele participou, a obrigação dele é fazer o serviço. E a obrigação da prefeitura é cobrar que ele faça, que eu não vejo a prefeitura cobrando. Eu não vejo a prefeitura cobrando que os ônibus tenham em média 5 anos, eu não vejo a prefeitura cobrando que os ônibus tenham ar-condicionado, eu não vejo a prefeitura cobrando em que dia de domingo tenha 50% da frota. Dia de domingo em Salvador é um caos para você pegar um ônibus. E, mais uma vez eu te digo, só quem perde com isso aí é a população. E será que no momento da licitação a prefeitura também não tinha condições de averiguar se as empresas tinham de fato condições de oferecer aquele serviço que estava sendo exigido no edital? Ou o senhor acha que isso seria difícil de se fazer? Não, eu acho que a prefeitura ela fez o papel dela no momento da licitação, que foi colocar o edital. Quando você não tem condições de cumprir o que diz o edital, você não pode participar. E o que aconteceu? Elas participaram e não estão dando o resultado que o edital cobrava. Eu dou um exemplo aqui a você, é o seguinte, a licitação poderia dar deserto. Porque nenhuma empresa do Brasil teria condições de cumprir, pelo menos é o que eles dizem, com o que a prefeitura cobrou. Se a prefeitura cobrou algo que nenhuma empresa teria capacidade de pagar, ela daria deserto e a prefeitura iria rever e iria fazer a licitação em outros moldes. Agora, quando eles participam, eles estão dizendo à prefeitura o seguinte, eu tenho condições de pagar o que vocês estão me exigindo. Sim. E não estão pagando, e quem sofre com isso é a população de Salvador, que vem tendo, a cada dia que passa, um transporte público de péssima qualidade. E na sua avaliação, qual seria a solução para esse problema? Seria devolver para a prefeitura o serviço, a prefeitura administrar por conta própria ou repensar o modelo de concessão e fazer um edital diferente? Enfim, qual que seria a solução para a gente dar o primeiro passo no sentido de melhorar o transporte público? Eu acho que primeiro a prefeitura deveria sentar com os empresários, pensar em algo que não venha prejudicar a população, porque se você pega um contrato desse e entrega à prefeitura, a prefeitura não tem condições nenhuma de administrar esse contrato. Aí é zero as condições da prefeitura de administrar esse contrato. E se acontecer isso, só quem vai perder é a população de Salvador. Então acho que a prefeitura e os empresários deveriam sentar e conversar com um objetivo que não fosse o aumento de transporte. O povo de Salvador não aguenta mais pagar um transporte tão caro como paga e de péssima qualidade como é. Os próprios empresários têm um estudo que eles dizem que 10% da população de Salvador não pega transporte. Vai de um bairro ao outro andando porque não tem condições de pagar. Então, se você aumentar o transporte, você vai aumentar essa população que não vai ter condições de pagar. Não é a solução do problema. A solução do problema é que a prefeitura sente com os empresários e veja o que é que pode ser feito para que tenha uma solução sem que aumente o valor do transporte. A solução pode ser um subsídio, que eu não sei qual seria, mas subsídio em todos os governos, tanto estadual como federal como municipal. Um exemplo, com isenção de impostos. É um serviço que na realidade, quem paga aquele imposto não é o empresário. Quem paga o imposto é o usuário. Quando você cobra do empresário 5%, aquele preço está em 5% de ISS, um exemplo, aquele imposto está embutido no preço. Quando o empresário paga 20%
no ICMS do combustível, aquele imposto está embutido no valor do transporte público. Então, os governos têm que pensar em fazer algo para que tire essa carga tributária do povo de Salvador. Não vai tirar a carga tributária dos empresários, e sim do preço da passagem. Falando um pouco, desdobrando um pouco, o senhor falou da questão das pessoas, de muitas pessoas que não têm condições de pegar transporte público em Salvador. Como é que o senhor avalia a situação da cidade de Salvador hoje no ponto de vista social, assim, questão de desemprego e carências? Como é que o senhor vê a cidade como um todo? O que precisa de fato o poder público sentar e debater e tentar melhorar? O desemprego hoje, ele é o maior problema que existe em Salvador. Você tinha uma pujança na construção civil, anteriormente, que era quem empregava o povo no dia a dia em Salvador. Só que isso aí acabou e com isso o desemprego aqui aumentou. O pessoal fala em média de 14% de desempregados em Salvador. Eu acho que isso aí seria muito mais. Você chega em uma casa hoje de 10 pessoas, no máximo que você vê é um empregado e 9 querendo emprego. Então acho que o desemprego é muito maior do que na realidade eles dizem e eu acho que para solucionar esse problema você precisa dar incentivo para que empresas venham. Um exemplo, nós temos o bairro de Valéria, é a entrada de Salvador, é o primeiro bairro de Salvador. É um bairro que poderia funcionar como um bairro industrial. Indústrias não poluentes, como indústria de medicamentos, indústrias têxteis. Mas para isso, para você trazer essas empresas para um bairro como Valéria, para Salvador, você precisa de dar incentivos. Ninguém vem sem incentivo. E você não vê vontade nenhuma do município em dar esses incentivos para que as empresas venham a empregar e dar emprego em Salvador. E na construção civil você, da mesma forma, incentivar com que as pessoas venham a fazer algo que acabe com esse desemprego que aí há, que é a falta de construção, a falta de empreendimentos, dar incentivo a empresas para que elas revejam o que realmente necessita para que venha a esses empreendimentos a terem lançamentos, a terem construções, a terem o que for, o que quer que seja. Se não fosse a construção relacionada ao governo do estado em relação à infraestrutura que o governo do estado tem feito em Salvador, a situação seria bem pior. Você vê que quando termina a obra do metrô, o desemprego de Salvador ele aumenta porque construção civil é um dos que mais emprega no município. Se essas obras de infraestrutura que vêm sendo feitas em Salvador, como a linha vermelha, a linha azul, várias outras que, como foi feita aquela avenida Manuel Barradas, né, que liga a paralela ao estádio do Barradão. A construção civil em Salvador estaria 100% parada. Então, eu acho que tem que ser realmente sentar os poderes estadual, municipal, federal e ver o que é que precisa fazer para dar um incentivo para que essas obras saiam, para que tanto o governo federal, municipal, estadual colabore para que o desemprego no município de Salvador baixe. É a solução. Se você hoje não tem um investimento maciço dos empresários privados, então você tem que ter um incentivo dos governos para que isso aí venha a diminuir, que é o desemprego. Falando um pouco de política, a gente teve no cenário nacional a eleição do presidente, né, Bolsonaro. Na Bahia, o governador Rui Costa se reelegeu com a margem expressiva de votos. Enfim, qual é a sua avaliação assim, né,
Por um lado, a gente teve uma renovação no cenário nacional com essa eleição de Bolsonaro e um crescimento muito grande da bancada do PSL, e a Bahia se mantém como reduto do PT. Como você avaliou essas eleições? Na realidade, aqui na Bahia é o trabalho que vem sendo realizado pelo governador. É, o povo da Bahia vê Rui Costa como um governador trabalhador, um governador que vem cumprindo todos os compromissos que ele fez em campanha. A Bahia, como todos os estados, ela passa por vários problemas, principalmente nas áreas de segurança pública e de saúde, que ele vem tentando resolver e vem tendo mais vezes na área de saúde do que até na de segurança. Eu acho que a gente precisa ver o que é que precisa ser feito na segurança para poder melhorar. Aqui na Bahia o cenário é esse. Um exemplo, com todas as dificuldades, o governador vem pagando o salário dos funcionalismo em dia. Você vê como estados ricos, que é tidos como rico, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, vem parcelando o salário de funcionário há 3, 4 anos atrás. Até hoje, os salários não estão em dias. Minas Gerais, também, se eu não me engano. A Bahia não. A Bahia vem pagando seus salários em dias, com todas as dificuldades, mas vem realizando com pontualidade o salário dos funcionários. O Brasil, eu enxergo que as pessoas queriam uma mudança. Eu acho que poderia ser qualquer que fosse o candidato. O povo queria mudar, não queria a continuidade do PT no governo. Que, ao meu ver, eles deveriam escolher melhor do que escolheram. Mas eu respeito todo o pleito porque o povo foi quem escolheu. Então o povo quis que Jair Bolsonaro fosse o seu presidente, queria que fosse o representante dele no governo federal, então fosse o representante dele como presidente da República. Então eu acho que temos que respeitar e temos que ajudar a que ele realize um bom governo, a que ele cumpra as promessas que ele fez para melhorar a situação do povo do Brasil. Ele não foi meu presidente nas eleições, mas ele a partir do dia 1º de janeiro ele passa a ser meu presidente, porque eu quero que ele faça de tudo para melhorar a situação do povo do Brasil, entendeu? Então eu acho que qual é a nossa obrigação como pessoas que querem o bem da população em si, é que ajude a fazer um bom governo. Então eu espero que ele cumpra as promessas que fez para que a gente venha a ter um Brasil melhor e que daqui a 4 anos o povo faça uma nova avaliação e veja se é o que ele pensou ou não. E aí o povo pode mudar. Agora, respeitando a vontade do povo, eu quero que tudo que seja de bom para a população do Brasil, até a oposição que vai ser feito a ele, vote a favor dos projetos para que a gente venha a ter um Brasil diferente do que é hoje. O país não pode aguentar, nenhum país suporta o desemprego que está tendo. A população já está em uma situação que ela não suporta mais isso. Ela não suporta mais a saúde do jeito que é. Você vê muitos hospitais com filas e sem condições de atender ao essencial. O paciente. A educação tem que melhorar bastante. Eu acho que a gente só melhora a educação do país, a segurança pública, com a educação 100% integral, como são nos países civilizados. O aluno entra pela manhã na escola e sai no final da tarde com a sua última refeição já feita. Em casa o que ele vai ter é que ter uma orientação familiar dos pais e dormir. Então, eu acho que assim você elimina o que há hoje de pior
nos adolescentes, que é esse recrutamento para o tráfico de drogas, e você só tende a melhorar a educação e a segurança pública. O senhor acha que o novo presidente vai ter condições, num curto prazo de tempo, de certa forma, pacificar o país, né? Porque a gente viu um país dividido nas eleições, ânimos exaltados, né? Até agressões, né? Inclusive físicas. O senhor acha que ele vai conseguir melhorar esse quadro e também contornar a crise política que a gente já vive há alguns anos? Depende dele. Você tem um discurso que não é um discurso que agrada a ninguém para ele se eleger. Se ele realmente for fazer aquilo que ele disse que ia fazer, ele só vai piorar a situação do país. Ontem eu vi uma entrevista do filho dele e eu me preocupei quando o filho dele disse que quer um presidente da Câmara trator. Aí eu me preocupei com isso, por quê? Porque o filho dele quer um presidente da Câmara que não respeite a oposição. Então, quando você não respeita, você não é respeitado. Eu acho que se ele mudar o posicionamento dele e passar a respeitar mais, com certeza ele será respeitado. Se não for respeitado pela oposição, com certeza ele vai ser respeitado pela população. Eu não votei nele, mas respeitarei ele se ele mudar o pensamento. Eu acho que a divergência é naquele momento eleitoral. No momento de você ajudar a população, você tem que todo mundo se unir para que aquilo ali aconteça. Se é bom para o povo, eu não faço oposição. Se chegar um projeto na Câmara Municipal de Salvador que seja realmente bom para a população de Salvador, você pode ter certeza que eu vou votar a favor. Então eu espero que assim a oposição da Câmara Federal haja. Se for um projeto que venha beneficiar o povo do Brasil, que ela vote a favor. Minha preocupação é que ele tem um problema sério que ele quer resolver logo, que é a questão da Previdência. Ele até queria que votasse antes de ele iniciar o governo. Só que o filho dele ontem na entrevista disse que realmente não há como fazer isso porque ele não tem clima para que vote. Aí qual é a minha preocupação em relação a essa pacificação? É de que forma ele vai atuar com a oposição. Porque quando você é crítico a mim, você está fazendo uma posição crítica e eu lhe respeito, você pode ter certeza que você não vai ter argumento para dizer que eu sou um ditador, que eu sou uma pessoa que só quero que haja da forma que eu estou dizendo. Quando eu sento numa mesa que a gente vai negociar, porque política tem que ter essa arte, a da negociação, e você quer, eu estou vendo que você quer o bem da população do Brasil, eu já vou agir de outra forma. Então eu espero que ele faça isso, porque eu tenho certeza que se ele fizer isso, ele pode pacificar rapidamente o que houve no Brasil, e eu espero que ele faça isso. Aí a gente vai ter um Brasil com mais amor, com mais todos se dedicando para que resolva o problema do país, que é o que interessa, eu acho que a todos, não só ele. Falando um pouco de Carlos Muniz, muito se falou no ano passado que o senhor poderia mudar de partido, ir para o grupo de ACM Neto. Como é que está isso agora? O que é que Carlos Muniz pretende aí para o futuro, até em termos de candidatura, nos próximos pleitos? Na realidade, eu nunca tive na minha mente com essa hipótese de mudar para Neto. Eu estou bem onde estou. Eu poderia até mudar de partido, mas eu iria para um partido da base do governo, não iria para um partido da base de Neto. Em 2012, nós ajudamos a que Neto ganhasse a eleição. E na realidade, no próprio ano de 2012, nós fomos traídos por ele. Eu não rompi naquele momento porque eu não poderia romper sozinho, eu tinha que romper com o partido. Em 2014, da mesma forma, ele descumpriu a palavra. E aí aconteceu um rompimento, que foi um rompimento que eu briguei para que acontecesse. Porque é o seguinte,
Porque eu acho que você não pode me ter do seu lado com falta de palavras. E ele queria que nós estivéssemos do lado dele, faltando uma palavra o tempo todo. Então, isso aí já foi dito em todos os meios de comunicação, todos sabem, muitos não acreditavam, vieram acreditar agora em 2018, quando ele, ao meu ver, se demonstrou que só se preocupa com ele, não se preocupa com o grupo político. Quem está do lado dele hoje, quem esteve no ano de 2018, só fez se decepcionar. Se decepcionou quando ele, no último dia, declarou que não seria candidato. E um dia anterior tinha feito até chapa. Ele seria o candidato a governador, o vice seria Jutaí, o vice seria João Galberto, o senador seria Jutaí e o outro senador Zé Ronaldo. Então montaram o chapa um dia anterior e no outro dia, 8h30 da manhã, ele disse que não é candidato. Então ele não é um homem de grupo, ele é um homem que ele pensa só nele. Porque eu acho até que se você pensar no grupo, você tem a obrigação de ir para o sacrifício. Eu acho que a eleição com ele candidato seria muito mais dura do que foi com o Zé Ronaldo, apesar de Zé Ronaldo ser um bom quadro, não ser inexpressivo. Eu penso diferente de muitos, eu acho que Zé Ronaldo seria um bom quadro para a Bahia, uma pessoa experiente. Só que ele não pensou nisso. O grupo dele só fez desidratar. Um exemplo. Aleluia, que era do grupo dele, perdeu a eleição por ele deixar de ser candidato. Antônio Embaçaí, da mesma forma. Qual é o outro? Benito Gama, a mesma forma. Thieron, a mesma forma. Os dois deputados estaduais dele, Pablo Barroso e Luciano, os dois perderam a eleição. Então, quem está do lado dele só fez ser derrotado. Eu tinha certeza do seguinte, se João Carlos estivesse lá, também seria outro derrotado. Então, para João Carlos foi bom onde a gente está hoje e para mim, melhor ainda, porque eu estou do lado de pessoas que cumprem a palavra. Diferente de onde eu estava quando eu estava do lado de ACM Neto. Pessoas que não cumprem palavra e que não querem aliados fortes. Eles querem aliados com o pires na mão. É muito diferente do grupo que a gente participa hoje. Nós temos toda a liberdade para falar o que quisermos, para agir de forma que queremos e nós temos certeza que hoje somos parceiros e não empregados. Então, eu estou satisfeito no lugar onde estou. Se saísse do Podemos, seria para ir para um partido da base do governador. Que eu não penso hoje nisso. Eu estou muito bem com Bacelar. O que é que eu digo a Bacelar todo dia? É o seguinte, nós precisamos conversar antes de tomar qualquer posicionamento. Até que eu tenha que na decisão eu tenha meu voto vencido. Não tem problema nenhum, eu vou acompanhar o partido. O que eu quero é que antes de que aconteça qualquer coisa, que eu participe. Quanto a isso, fazendo isso, pode ter certeza que eu vou ser Podemos a vida toda. Ok. Vereador, muito obrigado por vir aqui, por falar com a gente, pela entrevista. Eu que agradeço a você, agradeço a todos. Quero mandar um abraço especial ao presidente eleito, Geraldo Júnior, que com certeza juntos vamos fazer uma Câmara Independente para que a situação do povo de Salvador, em relação a tudo, em relação à educação, em relação à saúde, em relação à infraestrutura, seja muito melhor do que é hoje.